Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências desta semana. Vamos continuar o assunto sobre bioma. Hoje, o bioma estudado será o Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro. Então, pegue o seu livro Aprender Juntos, de Ciências, abra ele na página 62 e 63. Logo na página 62, você vai localizar a imagem aí do mapa do Brasil, onde vai mostrar para a gente qual é a área de ocorrência original desse bioma tão importante. Então, veja que a legenda mostra que tudo que está pintadinho de verde faz parte da área onde predomina o bioma cerrado. Se a gente comparar este mapa com o mapa das regiões brasileiras, a gente percebe que o bioma cerrado se localiza na região centro-oeste. Claro que ele avança um pouquinho aqui para o norte, um pouquinho no sudeste, mas a maior parte do cerrado fica nessa região, que no mapa do Brasil é a região centro-oeste. Vocês sabiam que o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, perdendo apenas para a floresta amazônica? E o cerrado ele também é conhecido como a savana brasileira. Então vamos lá? Vamos conhecer mais algumas características do cerrado. O cerrado ele apresenta uma estação chuvosa que pega a primavera e o verão, entre outubro e março. E também apresenta uma estação com poucas chuvas, que pega a época do inverno, né? Um período entre maio e setembro. E essa variação de temperatura e de clima é muito determinante para o cerrado, muito importante, porque é a partir disso que fica determinada a época da florada, a época da frutificação e também a época da reprodução dos animais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vegetação do cerrado. Pegue a sua marca-texto, ou seu lápis de escrever, ou um lápis de cor. Acompanhe a leitura que a Prof. Vi e vamos grifar algumas coisas importantes sobre a vegetação. Vamos lá? A vegetação típica é formada, vamos grifar, por árvores baixas. Em geral, essas árvores elas são espaçadas, ou seja, elas não são uma pertinho da outra. E também, além de árvores, temos arbustos e gramíneas, que formam extensos campos. Então, vocês podem observar aqui, na imagem ao lado, duas árvores de troncos. Opa, perdão. Duas árvores de tronco retorcido, né, que é uma característica dessas espécies de árvores do cerrado. Então, vocês estão vendo que embaixo vocês têm um capim, né, uma graminha que forma um campo, tá? Mas há também florestas, também há formações florestais no cerrado, viu, pessoal? Olha aqui, ó, formações florestais. E como é que são essas formações florestais? Predominam árvores um pouco mais altas do que essas da foto e mais próximas umas da outra, formando assim florestas. As árvores mais características do cerrado têm troncos e galhos retorcidos, com casca grossa, opa, e folhas espessas. E as raízes dessas árvores geralmente são longas, permitindo que alcancem fontes de água nas camadas mais profundas do solo. Olha que interessante como a natureza é bonita, né, pessoal? Então, agora passamos para a nossa atividade. O que vocês vão fazer aí? Vocês têm um pequeno textinho, vocês vão ler esse textinho e depois vão responder essas duas, aliás,
Vocês vão responder 2 questões no caderno e a outra questão vocês vão grifar nesse texto. Então, vamos acompanhar a leitura com a Provivi. Vale a pena reparar na forma da vegetação, pois os galhos retorcidos vão crescendo enrolados, aguçando a imaginação. Nem se atreva a dizer que ser torto é ter defeito. Então, veja que a palavra torto, ela está em destaque, né? Aqui no Cerrado, nós não podemos nos atrever a dizer que torto é defeito, porque lá no Cerrado, torto é uma característica das árvores, não é mesmo? Então, a Nina Nazário, que escreveu esses versinhos tão bonitos, ela fala um pouquinho sobre o Cerrado. E vocês vão responder aqui na letra A, o texto, né? Esse textinho, ele se refere a qual dos biomas brasileiros? Bom, é claro que ele se refere ao Cerrado, né? Por que a gente sabe disso? Primeiro, porque nós estamos falando do Cerrado. E segundo, porque tem uma característica aí nesse texto, que é uma característica própria do Cerrado, que são galhos retorcidos. Na letra B, você vai encontrar e sublinhar no texto uma característica típica da vegetação desse bioma, que a Provivi já acabou de falar para vocês. E depois, na letra C, você vai citar no seu caderno de ciências uma outra característica da vegetação do bioma que não aparece nesse textinho aqui. Onde que você vai procurar isso? Você vai voltar um pouquinho para cima e ali, nesta parte, você tem um monte de informação sobre a vegetação do bioma cerrado. Você vai escolher uma e escrever lá no seu caderno de ciências, tá bom? Bom, agora a professora Vivi vai apresentar para vocês um pouquinho da fauna, ou seja, dos animais típicos do Cerrado, começando com esse famoso tamanduá-bandeira. Ele é a maior espécie de tamanduá que é encontrada tanto na América do Sul como na América Central. Como vocês sabem, ele se alimenta de insetos usando aquela língua dele que sai, cata a formiguinha bem dentro do formigueiro e puxa para dentro, certo? Mas infelizmente o nosso tamanduá-bandeira, ele se encontra em extinção. Então temos que cuidar desse animalzinho, hein? Também apresento para vocês um outro animal muito típico do Cerrado, que é a cascavel. A cascavel é uma serpente peçonhenta, ou seja, perigosa, tem veneno. E ela pode ser encontrada em todo o continente americano, viu, pessoal? Não é só aqui no Brasil. Alimenta-se principalmente de roedores, anfíbios e lagartos. Ela possui um chocalho nas extremidades do corpo. Também apresento para vocês esse bonitinho aqui, o tatu-bola. Olha que interessante, o tatu-bola, ele tem uma carapaça móvel. Quando ele se encontra em perigo, ele consegue se mover, ele consegue ficar guardadinho dentro dessa carapaça em forma de uma bolinha. Ele vira uma bolinha, por isso que o nome dele é tatu-bola. E ali ele fica protegido. Bem legal, né? E o tatu-bola, ele é onívoro. E o que significa isso? Ele come plantas e também come pequenos animais. E temos também o famoso lobo-guará. O lobo-guará, ele é o maior canídeo da América do Sul. E ele é o único, aqui na América do Sul, ou melhor, é, é o único continente que se encontra o lobo-guará. Olha que interessante. Ele também, assim como o tatu-bola, ele também é onívoro e, infelizmente, assim como o tamanduá, ele também se encontra em extinção. Que triste, né? E por ele se encontrar em extinção, ele ficou muito famoso e hoje nós encontramos o lobo-guará nas notas de R$ 200 que foram lançadas há pouco tempo aí
pelo, pelos bancos, certo? Então, mas, infelizmente, como nem tudo na vida são flores, nós temos a parte ruim. Infelizmente, o cerrado, assim como outros biomas brasileiros, eles passam por ameaça e por destruição. E o cerrado, ele tem sido intensamente devastado nas últimas décadas. Depois da Mata Atlântica, ele é o bioma brasileiro mais ameaçado. E os motivos são o crescimento das cidades em regiões próximas ao cerrado, a mineração e a transformação de grandes regiões em pastos e plantações, como as plantações de soja, cana-de-açúcar. Então, essas transformações, elas modificam radicalmente o ambiente, né? Porque se eu vou construir casas, ruas e avenidas, eu preciso retirar a plantação que tem ali, a vegetação que se encontra naquele local. Se eu vou plantar, eu tenho que derrubar as árvores, né? E tudo isso contamina as águas dos rios com os produtos químicos que eles utilizam nas plantações. Então, o cerrado ele sofre com esse tipo de destruição e sofre mais ainda com os incêndios, que não são aqueles incêndios naturais, e sim os incêndios provocados pelos seres humanos em áreas extensas, em áreas enormes. Muito bem. Agora nós vamos passar para uma pesquisa. Provivi vai pedir uma pesquisa para vocês. Aí na página 53, nós temos a questão número 2. A letra A da número 2 nós não vamos fazer, nós vamos fazer a letra B. Presta atenção na pesquisa. Com a ajuda do professor, mas na verdade vocês vão ter que contar com a ajuda de quem está aí na casa de vocês vão pesquisar qual é a situação atual do estado de conservação do bioma cerrado. Quantos por cento mais ou menos ainda restam desse bioma? Por que isso aconteceu? Por que esse bioma diminuiu? Claro que a gente já sabe que foi por causa daqueles motivos que a Provivi acabou de apresentar. Mas eu quero que vocês sigam a dica do nosso livrinho aqui e pergunte lá para o Google, faça pesquisa na internet e me digam qual é a situação atual do bioma cerrado. Qual a situação dele? Pesquisam lá, pergunta para o Google e depois escreve no caderno de ciências, não precisa ser nada grande, uma coisa simples, e envia a foto para a professora Vivi, tá bom? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, que está bastante extensa. Um beijo para vocês e até amanhã.